Assim, quando a gente morre e vai renascer, aquilo que vai nos atrair vai ser aquilo que é mais vivo, mais forte, mais intenso no nosso fluxo mental. Se você cultivou a raiva a vida toda, você vai ser atraído para lugares onde a raiva predomina. Se você cultivou amor e compaixão, vai ser atraído para lugares onde amor e compaixão predominam. E se você gerou conexão, por exemplo, com os símbolos do Dharma, com os mestres, com os textos, você acaba teu fluxo mental naturalmente buscando aquilo. É como no sonho à noite, né? Os conteúdos do sonho parecem ser meio aleatórios, assim. Mas eles são manifestações do nosso inconsciente. Da mesma forma, quando a gente morre, está no bardo do vir a ser, na condição antes de renascer, se diz que a mente solta e livre, ela sonha muitos sonhos, para lá e para cá. E ela vai acabar renascendo numa condição que tem a ver com o estado mental predominante. Por isso que é bom cultivar bons estados mentais, né? Isso vai nos dando, com o tempo, os nossos próprios sonhos vão também mudando de característica, né? A gente vai purificando o inconsciente, e os sonhos vão manifestando condições mais amorosas, mais pacíficas, mais virtuosas, e as emoções perturbadoras vão diminuindo. E da mesma forma, no bardo do vir a ser, isso também seria bem importante, ter uma mente mais treinada, mais pacificada. Então a conexão com os símbolos pode nos atrair. A pessoa lembra de uma estátua do Buda que ela viu e renasce ali um grilo no templo. Brincadeira, né? E não seria muito auspicioso, né? Então a gente tem que lembrar do símbolo, mas também não pode ter apego aos símbolos, né? Tem esse probleminha. Se tiver muito apego aos símbolos também, a gente nasce, né? Ratinho de altar. Tem, né? Esse risco também. Mas essa é a ideia. Tudo isso serve apenas para lembrar nossa mente das coisas, do Dharma, do Buda, da Sangha. Em si, os símbolos não têm propósito algum, né? É apenas matéria. Podia queimar tudo. Mas não, aquilo tem uma função, tem um brilho. E por que eles fazem tudo tão colorido? Porque chama atenção. Você usa as cores em tudo, aquilo fica vivo, né? Então tem essa explicação, né, das 5 sabedorias, as 5 cores, né, das bandeirinhas. Então as 5 cores estão em tudo, nos símbolos tibetanos. 5 sabedorias dos Budas. Então é por isso. É brega? É brega. Vamos combinar, né? Tudo bem. E aquilo, o objetivo não é ser, né, esteticamente, né, perfeito. A ideia ali é gerar justamente esse brilho, essa conexão e as 5 sabedorias se expressando através de imagens. Né? É muito rico. E o altar tem seus elementos, então eu pensei a gente falar um pouquinho sobre o altar. Né? Tudo bem? Não sei se todo mundo já viu ou tem interesse ou conhece um altar budista. A gente também colocou para a gente fazer meio que juntos. A gente pensou em colocar aqui justamente para falar sobre isso. Né? Então, no altar, a gente tem sempre na posição central um Buda, Buda Shakyamuni, o Buda histórico, né? O Buda que trouxe o budismo para esse mundo, nesse ciclo universal, que viveu na Índia 2.600 anos atrás. Às vezes essa imagem, nem sempre a gente consegue uma imagem tradicional do Buda Shakyamuni, que é ele com a mão direita tocando o solo e a mão esquerda com uma tigela de mendicante assim na mão, né? Que é a imagem mais tradicional do Buda. É muito comum a gente ter um outro Buda, um Buda Amitabha, né, ou algum outro desses Budas infinitos que existem. Tudo bem, é um símbolo, é um Buda. Então essa não é uma imagem, por exemplo, tradicional do Buda, mas é uma imagem perfeita. No Sabe-Rio também a gente tem um Amitabha no meio. Então, às vezes também tem uma tanka, que são essas pinturas, né, como essas duas laterais, central, também mostrando, né, o corpo do Buda. Porque o corpo do Buda ele tem uma função muito interessante, né? Vocês vejam o que é, né? Quando a gente olha essas estátuas, elas transmitem imediatamente uma energia de paz, de serenidade, de estabilidade, tranquilidade. Né? Então, além do aspecto de representar o Buda, o fundador, tem uma transmissão. Se você põe uma estatuazinha dessa na tua frente e fica olhando, você vai copiando aquilo aos pouquinhos. Você senta e fica olhando o Buda, e o Buda está lá parado. O Buda não se mexeu ainda, você também não se mexeu. Você vai olhando e vai vendo, o Buda não se mexeu. Então a estátua transmite chão, estabilidade, né? Muito bom assim. Então tem um propósito direto. Então no aspecto central sempre o Buda Shakyamuni, e a gente também tem, em geral, ao redor do Buda Shakyamuni,
outros seres iluminados. Então, que representam esse nível sutil, né, dos corpos do Buda. Então, se diz que o Buda se manifesta em 3 níveis. O Dharmakaya é o corpo mais sutil, não tem forma, é apenas um estado primordial da mente iluminada. Ele não é uma representação física, o Dharmakaya não tem forma. Aí tem o segundo nível, que é o Sambhogakaya, que é o corpo de desfrute, de prazer, de emanação do Buda no sentido das deidades, todos os seres que estão num estado sutil, como hoje Guru Rinpoche, Tara Vermelha e os 5 Dhyani Budas, né, essas figuras aqui pintadas nas velas, são todos Budas num estado sutil que não se manifestam, obviamente, para os seres vivos. Eles existem ou não existem, né? Então esse é um tema interessante. Eles nem existem e nem não existem. Gostaram da resposta? Ou seja, eles nem têm uma existência grosseira comum, mas eles também não são inexistentes. Então existem as terras puras, as mandalas dos Dhyani Budas, desses Budas do nível Sambhogakaya, desse nível sutil, em que essas mentes geram ambientes, né, de sonho, como todos os outros, né, geram ambientes de sonho para que os seres lá se manifestem e possam alcançar a iluminação daquela terra pura. Isso surge a ideia de terras puras dos Budas também. Em todas as direções, Budas, mandalas, né, lugares adequados. Dakinis. Aí vem as dakinis também, para explicar. São arquétipos, isso seria arquétipos? O conceito de arquétipo é um conceito da psicologia, né? O budismo não carrega essa ideia de arquétipo, né? Aquilo está lá. Aquilo está lá. São sabedorias que emanam, né, de seres iluminados e geram ambientes. Por exemplo, cada um desses Budas, na terra pura deles, tem todo um conjunto de seres sutis. A gente não enxerga, mas muitos seres realizados que alcançaram a iluminação viram isso diretamente. Nirmanakaya. Vamos chegar no Nirmanakaya. Esse é o Sambhogakaya. Não, o Sambhogakaya, todos esses lugares também. Isso, esses lugares sutis são todos no nível Sambhogakaya. Esse nível sutil que não é óbvio para os seres sencientes comuns. E as qualidades, perfeições, tudo isso. Tudo se manifesta no nível Sambhogakaya. Então aí tem isso, né? Então tem o corpo do Buda, que tem todos os sinais perfeitos da iluminação. Aí tem todas as sabedorias e a mandala, ela congrega isso. Tem os componentes da mandala, tem os meios hábeis, tem as sabedorias, tudo emana dali. Por isso que cada um desses Budas está associado especialmente a uma sabedoria específica. Né? Então, por exemplo, o Buda Kshobhya, da cor azul, está associado à sabedoria do espelho, que é a capacidade de não distorcer nada que surge diante da mente. A mente límpida, clara como um espelho, não distorce nada, apenas vê. E, não distorcendo, é capaz de acolher 100% aquilo que aparece diante do espelho. Uma mente que não se perturba, uma mente que não tem raiva. Então, a cor azul, ela representa... O Buda Kshobhya, é claro que ele é completamente iluminado, ele tem todas as sabedorias. Mas, para efeitos didáticos, ele representa especificamente essa sabedoria, com uma ênfase. Então, isso é bom entender. Os Dhyani Budas são separados entre si, são seres em lugares diferentes. E pensar nesse formato é um pensamento comum do Sansara, né? No Sansara, o estado de dualidade em que a mente opera em termos de eu e outro, a gente sempre pensa em tudo separadinho, bloquinhos, né? Aí eu estou aqui, eu estou lá, etc. Agora, quando alguém supera a dualidade, que é o propósito geral do caminho budista, não há mais essa ideia de que eu estou aqui e o Buda está lá. Então os Dhyani Budas, eles nem são uma coisa só e também não são separados, sabe? Então esse é um mistério. Paradoxo, né? É paradoxo para a mente dualista. A mente dualista não consegue entender como é que uma coisa não é nem unitária e também não é tudo uma coisa só. Não são nem muitos nem um. A ideia da luz, né, que atravessa por isso. É uma tentativa de explicar. O Dharmakaya é uma luz única, né, que atravessando um cristal, ele mostra essas 5 cores, por exemplo. Né? A luz é a mesma, mas ela está se manifestando de várias formas. Mas ainda são metáforas que a gente usa para tentar agradar a nossa mente dualista. Né? Tentando a mesma coisa. A mente do Buda é como o céu, como o espaço. É uma boa metáfora, mas não é completa. Porque o céu e o espaço não tem consciência,
não tem lucidez, eles são apenas essa abertura infinita. Mas a mente do Buda, além da abertura infinita, ela tem um brilho, né, da sabedoria primordial que o espaço não tem. Então a gente vai entendendo assim, a dificuldade do estado de iluminação é esse, ele transcende o estado dual. Então a gente não consegue falar muito adequadamente sobre ele. Por isso que Prajna Paramita, né, a perfeição da sabedoria, vai sendo estudada, trabalhada, praticada progressivamente, para que a gente consiga superar eventualmente essa dualidade. Pode demorar. A gente vai quebrando, vai encontrando brechas nessa mente que o tempo todo separa tudo, classifica tudo entre eu e o outro, meu e o outro, né? É um longo processo de liberação das fixações duais, sujeito e objeto. Então aí a gente começa trabalhando o conceito de coemergência. A gente fala muito, né? O nome ensina o tempo todo. Como é que é a coemergência, né? Cada experiência, a coisa nem está lá fora, nem está aqui dentro. Como é que pode? Não está nem lá fora só e nem está só aqui dentro. Nem é só produto da minha imaginação, mas também não existe só de modo independente da minha mente. Isso também é estranho, né? Então está onde? Está no meio do caminho? Então a gente vai vendo, a visão de coemergência ajuda a quebrar a mente, o funcionamento da mente dual. E a mente dual ela só vai ser superada através do esvaziamento dos conceitos duais. Não é que vai surgir um novo conceito não dual. Não existe isso. A gente vai se esvaziando daquilo que é dual e em certo momento vai acessar aquilo de modo direto, sem ter que ter feito alguma coisa específica para aquilo. A gente tira a confusão e o sol brilha. A gente conversou ontem, não é só afastar as nuvens que o sol brilha. Esse é o processo. E cada um desses Budas no nível Sambhogakaya representa uma face dessa sabedoria. E cada um deles tem isso. Tem um secto. Aí nesse secto tem os Bodhisattvas, tem as Dakinis, tem seres pacíficos e irados também. É tudo uma mandala complexa, né, de seres que manifestam formas luminosas muito diferentes. Mas o que é isso, né? Expressões da mente búdica. Então, seres iluminados podem manifestar muitas formas visuais para ajudar os seres. Formas pacíficas, que vão servir em certos momentos para aqueles que precisam dessa energia pacífica, né, para se tranquilizarem. E formas iradas, a gente chama. Né? Formatos assim, agressivos, aparentemente, na iconografia, mas que tem um propósito também de cortar a confusão, cortar a ignorância. Não é uma raiva, um ódio comum, mas os seres irados, nesses níveis, eles atuam de um modo direto, intenso, sem muita negociação. Os métodos pacíficos, eles são mais lentos, mais negociados, mais tranquilos. E os métodos irados, eles são cortantes. A vida nos dá lição irada o tempo todo. É isso. Morre alguém querido, perde o emprego, sofre um acidente grave. Não tem como evitar, né, essas lições iradas, e aí você tem que se ver, né, como é que você lida com aquela informação. E da mesma forma, os Budas e Bodhisattvas, eles também manifestam esse tipo de ação, esse tipo de energia para ajudar os seres. Sempre o propósito é ajudar. Jamais é destruir alguém de modo completo. É destruir a ignorância, a confusão dos seres, e não os seres em si. Isso é uma dica super importante, né, para a gente lidar com as pessoas. A gente jamais repreende a pessoa, a gente repreende a ação da pessoa. A gente nunca ataca uma pessoa pela ação negativa que ela fez. A gente ajuda a pessoa a superar as ações negativas. Essa é a ideia, né? Então, vão surgindo nessas mandalas, com esses seres todos. Então, o Buda da cor amarela, Buda Ratnasambhava, expressão da sabedoria da igualdade, a generosidade de ver todos os seres como iguais. Todos merecem a mesma coisa, o direito de ser feliz e superar o sofrimento. Então, pela sabedoria da igualdade, a gente não diferencia mais nada. O meu interesse não é mais importante que o dos outros, que não é mais importante que o dos meus filhos ou de qualquer outra criança. Tudo fica equânime. Mas é um equânime que é equânime, não é assim, mais o outro e menos eu. Não, é tudo igual, né? Todos os seres com o mesmo potencial, assim. Então, a cor amarela é maravilhosa. Quando eu vejo todos como iguais, eu naturalmente posso ser generoso. E quando eu diferencio, tipo assim, eu e os meus são mais importantes que os outros, aí eu quero guardar as coisas para mim, eu não consigo ser generoso.
Ou consigo ser generoso apenas com aquilo que sobra. Né? Se sobrar alguma coisa, eu ofereço. Né? Uma generosidade mais ou menos assim. É um pouco autocentrada, né? Eu primeiro, daí o que sobrar, beleza, dos outros. Então tem essas coisas, né? A cor amarela. Aí vem a cor vermelha antes da cor branca. A cor vermelha representa a sabedoria discriminativa do Buda Amitabha, né? Ou seja, a capacidade de olhar para as coisas e entender como é que elas se constroem. Prajna. Prajna, essa inteligência que vê como é que tudo se forma, que vê a vacuidade das coisas. Ao mesmo tempo, a originação dependente que constrói as coisas. Então, nessa sabedoria, a gente vai entendendo tudo como funciona. Então, é uma sabedoria maravilhosa, que ajuda os outros, né? A gente pode ajudar os outros a entenderem isso também. Então, por isso ela tem sempre o Dharma todo está na cor vermelha. O Dharma, os ensinamentos, né? O conjunto de instruções, vem através da sabedoria que organiza, estrutura e oferece. Vermelho. Então, a terra pura de Amitabha. A terra pura de Amitabha, Sukhavati, é a mais conhecida de todas, assim. Porque devido aos votos do Buda Amitabha em vidas anteriores, antes de ele se tornar um Buda, ele conseguiu gerar uma terra pura que é de fácil acesso. Ou seja, ele fez promessas de conseguir receber na terra pura dele, mesmo seres que têm assim, pouquíssimo nível de desenvolvimento espiritual. A única coisa que essas pessoas têm que fazer é gerar uma conexão com ele. Ou seja, na morte elas têm que lembrar dele. Aí se lembrar e chamar, aquilo vai naturalmente ser arrastado para a terra pura de Amitabha, Sukhavati. Por isso que a prática de transferência de consciência, de Poa, por exemplo, no budismo Vajrayana, ela objetiva isso, transferir a consciência da pessoa para a terra pura de Amitabha, Sukhavati. Esse voto é do Amitabha, eu achava que era desse tipo. Amitabha. Em vidas anteriores, até no Buda Dharma, no caminho para a iluminação, a gente tem pedaços desses sutras de Amitabha. E aí mostra como ele... Tem até nome, não lembro agora o nome, acho que é Dharmakara, era o nome dele como Bodhisattva em vidas anteriores, quando ele fez os votos, quando eu me tornar um Buda. Todos os Budas fizeram votos profundos. O Buda da Medicina também tem os 12 votos do Buda da Medicina. Tem os votos do Buda Shakyamuni também, quando ele encontrou, né, o Buda de Pankara numa vida anterior. Então sempre tem esse formato, né? Mas de todos eles, se diz que a terra pura mais acessível ainda é a de Amitabha. Chenrezig, que é Avalokitesvara, faz parte da mandala de Amitabha. Eu achava que esse voto era Dele. Ele tem também, claro, né, como é uma mandala, todos os seres se manifestam ali na cor vermelha, né? Tara vermelha, Chenrezig. Então, Chenrezig, o Bodhisattva da compaixão, ele é uma das manifestações de Amitabha. Assim como o Guru Rinpoche, Padmasambhava, também é uma emanação do Buda Amitabha. Então, o Dalai Lama, sim, de Avalokitesvara, né? De Avalokitesvara, que também é inseparável de Amitabha. Então, a gente vai entendendo esse panteão, assim, de Budas e Bodhisattvas. Eles são e não são separados ao mesmo tempo. Eles não são, de modo intrínseco, real, separados. Porque a mente búdica é a mesma para todos os seres. Mas eles manifestam habilidades diversas para atender os seres em situações diferentes. Isso é muito... Tara, o que é a Tara? Eu esqueci, por cima que é o aspecto feminino aqui. Sim, se diz que Tara, né? Ou seja, a manifestação da compaixão enquanto corpo de mulher, ela surge de uma lágrima de Chenrezig, é uma das formas que se fala. Né? Chenrezig, ao olhar o sofrimento dos universos, ele chora. E de uma lágrima dessa compaixão brota Tara. Em suas múltiplas emanações, entre as 21 Taras, né? Ou seja, cada uma delas uma cor diferente que representa uma sabedoria específica diferente de atuação. As mais famosas, se não tivessem... Este âmbito de Amitabha, as Taras. Nem todas. Não? Ah, tá. Porque aí elas assumem cores diferentes, como usáveis de outros, por exemplo, Tara Verde, que é no Tibete. Tara Branca e Tara Verde são as mais comuns e mais famosas assim, no Tibete. Então elas representam as qualidades das famílias búdicas correspondentes. Então, por exemplo, Tara Verde é ação, família Karma, da cor verde, né? Então ela atua, ela age, ela é sempre invocada assim, né, realmente para ter ação lúcida em meu mundo.
Tara vermelha está associada, sim, à família de Amitabha, e ela representa essa sabedoria, né, e a compaixão veloz também, que ela representa, né, aquele arco de flores que ela tem, assim, toda uma simbologia representativa a isso, da inteligência principal que predomina naquela emanação. Mas é isso, a ideia de Tara é essa ideia de que a mente iluminada, que não tem gênero, né, ela se manifesta tanto em formas mais masculinas ou mais femininas para ajudar os seres, dependendo das conexões dos seres. Mas todas nascem na mandala de Amitabha. Elas nasceram originalmente da compaixão de Avalokitesvara, mas daí elas vão assumir inteligências variadas de acordo com as necessidades dos seres. Porque é bom entender que esse nível Sambhogakaya, esse nível das deidades, ele não existe por si só, de modo independente e real. Não há uma terra pura real em algum lugar no universo que a gente vai localizar um dia com o telescópio, sabe? Não há isso, né? Então o que há é assim, a partir das necessidades dos seres sencientes, os Budas constroem ambientes para eles poderem acessar. Até o fato de o Buda se manifestar num corpo humano, com braço, mão, perna, cabeça, essa coisa esquisita que é o nosso corpo, né? O Buda se manifesta assim para poder acessar os seres. Mas a mente búdica não pertence a raça alguma, não pertence a espécie alguma, né? A mente búdica é o espaço livre, o Dharmakaya, como a gente falou, livre de características. Aí para os seres humanos, a mente búdica surge como essas mandalas e manifestações. Para seres em outros reinos, com outros tipos de corpos, outros tipos de karmas, os Budas aparecem em outros formatos. Se diz que tem universos em que os Budas ensinam apenas através de cheiros. Tem incensos, por exemplo, que transmitem a realização. Em outros, apenas através de gestos. Então, no reino humano, essa linguagem é verbal. A linguagem oral assim, dos Budas, que é que predomina. Mas os sutras descrevem direitinho isso. Como, às vezes, um pensamento do Buda pode gerar a iluminação no discípulo, sem que ele tenha que falar nada. Muitas possibilidades, esse panteão de possibilidades, de acordo com as tendências kármicas dos seres. Porque um Buda ele não é uma existência independente. Então, o Buda, para aparecer, seja no nível Sambhogakaya ou Nirmanakaya, que a gente já vai falar, para um Buda surgir, tem que ter várias coisas ali. Tem que ter um ser senciente que seja capaz de ver um Buda, ou seja, alguém que já tem o karma purificado o suficiente para ver um Buda no Buda, e tem que ter a intenção positiva do Buda e as condições, causas e condições auspiciosas também. Porque às vezes tem alguém que gostaria de encontrar um Buda, mas não tem mais méritos, não tem causas e condições que permitam que o Buda se manifeste. Por que os Budas surgem de vez em quando? Depende disso, uma série de causas e condições dentro do mundo daqueles seres sencientes a serem ajudados. Então se diz que a gente está numa boa era, um bom kalpa, no qual 1000 Budas virão em sequência. O Buda Shakyamuni foi o 4º dessa era. Se diz que o Buda Maitreya será o 5º, não se sabe quando o Dharma desaparecer completamente. Então o Buda Maitreya é o 5º e virão sucessivamente 1000 Budas num ciclo universal. Um ciclo universal é um período longo de bilhões e bilhões e bilhões de anos. Então os Budas se manifestam. Aí se diz que tem eras inteiras em que os seres não têm mérito suficiente para que um Buda possa aparecer. A compaixão do Buda é sempre a mesma, é sempre igual, não se move. Mas os seres têm que ter mérito para enxergarem o Buda. Pensem, se a gente tivesse mérito suficiente, cada um teria seu personal Buda. Né? Os Budas, eles estão o tempo todo, a mente lúcida quer ajudar o tempo todo. Mas esbarra onde? Esbarra no karma dos seres. Por exemplo, teve pessoas que encontraram o Buda em corpo físico mesmo, como Nirmanakaya, enquanto emanação em meio ao mundo, olharam para o Buda, mais um monge careca, e foram embora. Não deram bola. Os sutras escrevem várias passagens em que pessoas vêm conversar com o Buda, perguntam isso, perguntam aquilo, mais ou menos, e vão embora. Não vem o Buda no Buda. Isso acontece. Mesma coisa, muitas pessoas vão olhar o Dalai Lama, não vão ver nada. Não, vão ver o inimigo. Uma parte da China assim, olha para o Dalai Lama e vê como um separatista. Um fanático religioso separatista, líder de uma seita. É uma visão. Então a gente vai ver nos outros aquilo que o nosso karma permite ver. Não é aquilo que os outros são.
Então é isso, eu só vou ver o Buda. Por isso que tem aquela frase tradicional, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. A gente só vai conseguir ver um mestre no mestre quando surgir o mestre interior. Enquanto não tem essa abertura interna, a gente não enxerga fora. A gente só vê. Os nossos sentidos operam de forma muito limitada, né? Por exemplo, os olhos, eles operam numa faixazinha do espectro de frequências muito estreita. A gente vê essas cores, né? A gente não vê infravermelho, não vê ultravioleta, e tem um espectro infinito para baixo e para cima, mas a gente vê só essa faixinha. E a gente diz assim que o real é aquilo que eu vejo. Né? A gente tem um aparelho sensorial super limitado, mas a gente acredita que o que ele capta é o que é real. A audição, então, muito mais limitada ainda. Olha, os outros animais aí captam muito melhor que a gente. Da mesma forma, o olfato, o paladar, o tato. Então a gente começa a construir uma realidade coemergente ao meu corpo, à minha manifestação. Agora, será que isso é tudo que é real? É muito autocentrado, né, a gente dizer que tudo que é real é só o que meus sentidos captam. Hoje, o real é exatamente isso, né? É o nosso condicionado. Né? Ah, sim. O que é real é essa gaiola. Pois é. E nós mesmos já tivemos provas de que nossa visão é limitada, porque a gente inventou instrumentos de medição que captam coisas muito mais amplas. Prolonga, né? Nossa, a gente pegou sentidos e ampliou ao infinito. Telescópios, microscópios, né? Sismógrafo, a gente consegue medir um pouco de tudo hoje em dia, mas a gente só mede aquilo que a gente acredita que existe. Por isso que na física quântica surgiu esse paradoxo, né? Eu só consigo medir aquilo que eu projeto. Não estou medindo a realidade, eu estou medindo aquilo que eu projetei. Do que o aparelho consegue ver, né? Do que tu projetou, tu projeta e tenta medir. Exato, porque o aparelho que mede foi projetado a partir de uma ideia. Então eu só meço aquilo que eu acho que está lá. Eu não consigo medir o que eu não sei se está lá. O que eu não tenho dentro de mim, né? Exato. E essa é a grande sacada da física quântica, né? Eu mudo o experimento, muda o resultado. Eu mudo o instrumento de medição, muda o resultado. Então a realidade se altera dependendo de como eu meço a realidade. Isso é fantástico. Então é a física descobrindo algo que o Buda falava já há 2.600 anos. Isso que a realidade é toda construída a partir do karma das pessoas. Então o Buda vai dizer assim, não é assim, havia o universo e surgiu a vida. Na visão budista, a teoria da evolução é um pouquinho diferente. Havia os seres sencientes e eles vão naturalmente manifestando lugares em que o karma deles se desenrola. São ambientes de sonho. Havia o ser senciente seria o que? Uma expressão dessa. O que é o já seria uma expressão do Dharmakaya, os seres sencientes viviam no Sambhogakaya, é isso? Não, isso é ver. O Dharmakaya e Sambhogakaya são o nível iluminado, são seres iluminados. Mas os seres caíram na dualidade. Quando? Não tem princípio, não tem uma gênese. Não tem um ponto inicial onde a confusão começou. Mas, para efeito assim, didático, é isso. Os seres sempre existiram. Sempre teve seres presos no samsara. Sutilmente. Nível grosseiro mesmo. Nível grosseiro. Mas aí, esse nível grosseiro ele vai se densificando mais e mais e mais e mais, e vão surgindo mundos cada vez mais densos, mais complicados. Tem até alguns sutras budistas que vão dizer que nós, seres humanos, numa era anterior, nós estávamos no reino dos deuses da clara luz. Dentro daqueles reinos da forma e da não forma, tem os deuses da clara luz. Não iluminados. São seres que vivem em corpos muito sutis de luz. Esses seres, com o tempo, foram se interessando por coisas mais grosseiras e foram densificando, até surgir o reino humano. Então tem sutras que descrevem isso. Sendo metáforas ou não, o ponto é que nós construímos nossa realidade. Não é assim, o mundo está lá fora já pronto e eu apenas experimento o mundo. Não. Se eu mudo completamente minha mente, minha visão, o mundo que eu experiencio muda junto. Né? Por exemplo, os yogis realizados no budismo Vajrayana, que cultivam o tempo todo a visão de terra pura, a visão de pureza primordial, quando eles realizam aquilo não é mais um treinamento, é realização, eles realmente não veem mais ambientes comuns. Eles veem palácios de deidades, eles veem todos os seres se manifestando como deidades, os sons todos são mantra, não são a fala comum das pessoas. Então se diz que a nossa visão impura faz com que a gente veja corpos, buracos, problemas, dores, etc. Isso também está representado no Sutra de Vimalakirti. No primeiro capítulo já o Buda, ele mostra para Shariputra, Shariputra, o mundo que eu vejo é esse aqui, ó, diz que o Buda toca com o pé no chão
E ele milagrosamente faz os outros enxergarem o que ele enxerga. Um mundo maravilhoso, perfeito, uma terra pura. Onde ninguém se machuca, onde não há problemas, onde não há maldade, não há nenhuma confusão. E aí o Shariputra diz, não, mas o mundo que eu vejo é isso. Tem precipícios, buracos, coisas pontiagudas. E assim, a Buda fala, isso é porque você ainda não purificou o teu fluxo mental. Então a purificação do fluxo mental leva à percepção de outras coisas. Como qualquer pessoa que também já ingeriu substâncias alucinógenas, sabe mais ou menos. Ou seja, a consciência ela pode ser alterada e ver outras coisas, experimentar coisas completamente diferentes. Até por estímulos físicos, né, corporais. Mas através do processo meditativo e de prática, essa visão de mundo comum vai sendo superada. Ela vira um caso particular. Não tem um problema com a visão dos seres humanos. Ela também existe, entre aspas. É um sonho particular. E os Budas entram nesse sonho e brincam desse sonho. Fazem as mesmas coisas, comem, dormem, se relacionam, fazem as coisas que os humanos fazem. Mas eles em si não são aquilo. Eles estão ali infiltrados, né, naquele tipo de corpo para ajudar os seres. É mais ou menos assim. Se a gente puder entender essa coisa meio cosmológica budista, tem infinitas possibilidades. O Buda falou, né, que no universo igual ao nosso existe 1 bilhão. Um sistema de 1 bilhão de universos, todos iguais. Em que se manifestam, por exemplo, seres humanos. Mesmo no nosso sistema universal, o Buda vai dizer que tem 4 continentes diferentes onde se manifestam seres humanos por corpos diferentes, com vidas mais longas ou mais curtas. Diferentes dos humanos aqui do continente sul, nosso continente Jambudvipa, continente da árvore jambu. É como se dá o nome, né, para o nosso continente, onde se manifestam esses humanos aqui, nós. Mas tem outros descritos. No continente do norte, o Tarakuro, se diz que eles vivem uma idade semelhante a 1000 anos nossos, têm corpos muito maiores, e eles são pastores, eles cuidam de rebanhos, dormem ao relento. O Buda descreveu essas coisas. Estranho assim, né? Mas está lá. Então, isso tudo só para exemplificar um pouco, para ajudar a entender melhor a ideia de terras puras e Sambhogakaya, nesses ambientes mais sutis, mas aí são ambientes iluminados, não são ambientes em que alguém renasce por karma. A pessoa renasce lá por votos e aspiração. E, por exemplo, a pessoa não é iluminada, mas ela renasce na terra do Buda Amitabha, para lá poder praticar e levar os votos dela até o final e alcançar a liberação. Surgem linhagens, podemos dizer, por exemplo, a linhagem Terra Pura do budismo, uma linhagem, a maior linhagem do Japão. O maior número de praticantes são Terra Pura. No Brasil também tem templos Terra Pura, em Brasília, em São Paulo tem vários, né? Então, todo mundo lembra do Zen. O Zen é o mais famoso, mas os Terra Pura são muito mais numerosos. Então, eles têm essa prática. Eles recitam o nome do Buda Amitabha o tempo todo. Namo Amida Butsu, em japonês, né? Em homenagem ao Buda Amitabha, ao Buda Amida. Eles recitam, gerando essa conexão com a Amitabha. Eles pretendem isso. Eles dizem assim, olha, se iluminar aqui nesse reino humano é muito difícil. O tempo de degenerescência vai ficando cada vez mais difícil. Nossa única chance é renascer em Sukhavati. Portanto, pratique. Gere conexão com a Amitabha o máximo que você puder. Quando você morrer, a chance de você renascer lá é muito grande. Os sutras de Amitabha descrevem isso. Então surge uma linhagem inteira a partir dessa visão. Assim como no budismo tibetano a gente tem a prática de Poa, de transferência de consciência, que também carrega isso. Que é transferir a mente do ser que morreu para o reino de Amitabha. Então tem um pedacinho dessa visão, né, no budismo tibetano também. Isso da cor vermelha. Aí tem a cor verde, família Karma, família Ação, do Buda Mogassiddhi, ação irada, entender a causalidade, se fizer besteira vai ter consequência. Não tem jeito. E interferir na vida dos seres para que eles não façam mais besteira. Uma energia ativa, né? Karma, ação. É uma das mandalas também. E aí, por último, a mandala branca, né? Do Buda Vairocana, o iluminador, que tem a energia de Dharmata, a sabedoria de Dharmata. Ou seja, enxergar o tempo todo que tudo é Dharmata, tudo é atalidade. Você está vendo coisas, pessoas, você se acha que é alguma coisa, mas a natureza profunda de tudo é atalidade, ou seja, as coisas nem existem nem inexistem. As coisas repousam num estado que está além de existência ou inexistência. O Dharmata é enxergar isso de modo direto. Prajna treina essa sabedoria, Prajna Paramita, mas a realização direta disso vai ser a sabedoria primordial, né? Dharmata. A prática de Praja Branca também, né?
bem isso da sabedoria do espaço. Exatamente, a cor branca. Isso aí está associado ao Buda Vairotyana. Agora, também não achem que essas cores e sistemas são coisas fixas. Vocês vão encontrar descrições diferentes em sistemas diferentes. Os Bonpo, por exemplo, o Tenzin Wangyal Rinpoche, que a gente tem muito contato, né, com o Tenzin, ele vai descrever outras cores, outros sistemas. Nos Bonpo eles usam outro formato. No budismo tibetano mesmo não tem um só. Por exemplo, às vezes, Akshobhya é o Buda da família Vajra. Às vezes é a Vajrasattva que aparece no lugar de Akshobhya. Então, assim, tem descrições variáveis. Nada é fixo. Às vezes entra no budismo achando, eu vou estudar budismo, vou entender tudo, vou meditar e vou me iluminar. Como se fosse um conhecimento, né? Um corpo de conhecimento a ser adquirido, praticado e realizado. Isso aqui é muito mais complexo que isso. O conhecimento apenas aponta para aquilo que é indescritível, que é o estado búdico. Marcelo, quando a gente está fazendo, chama aqui, por exemplo, o longo do espaço, ele remete para essa mesma, para mim, pelo menos, a experiência é a mesma da daquele do espaço que é a conexão com a sabedoria de transcendência. Né? Não sei O espaço ele tem 3 níveis. Tem grosseiro, sutil e secreto. No nível grosseiro é o espaço físico mesmo, tridimensional, que é o que a gente ensina em geral para as pessoas meditarem, é o mais básico. Tipo assim, você está para meditar, observa, seu espaço permeia cada célula, cada átomo do teu corpo é quase 100% espaço. Portanto, cada célula é quase 100% espaço, portanto você é 99,9999% espaço. Isso pela física, não é nem pela visão religiosa, né? Então você está permeado pelo espaço, tudo repousa no espaço. Então eu medito observando esse espaço que está em tudo, no aspecto tridimensional ainda, grosseiro. Aí eu começo a olhar o sutil, que é o espaço da mente. No espaço da mente brotam emoções, pensamentos. Onde é que eles estão? Não tem localização geográfica real, mas tem um espaço sutil, mental, onde brotam coisas. E por último, aí sim, no secreto, eu tenho esse espaço da vacuidade, o espaço básico dos fenômenos. Que aí sim, seria esse nível de Vairotyana, Dharmata, da quinta do espaço básico, onde já não só espaço, mas a sabedoria fundida com o espaço. Né? Tem vários níveis. Mesma coisa, a terra, o Blama também tem explicado, né? Terra grosseira, terra sutil e terra secreta. Então, no nível secreto, o elemento terra é a estabilidade da realização da lucidez. Tem uma terra ali, porque aquilo está estável, firme. Mas não é a terra grosseira, né, que a gente apalpa. Então, os elementos todos têm níveis, né, assim, de profundidade. Então, no nível de Vairotyana, né, do Buda da cor branca, é isso, essa realização de que todos os seres já são Budas, porque nada está fixo, nada é preso, a prisão é ilusória. Então, é um reconhecimento constante de que nada é definitivo, tudo brota da mente primordial. A gente vê um ser sansárico e não tem pena dele, porque eu vejo que ele não está preso de verdade, ele está ilusoriamente preso. Um corpo ilusório, numa prisão ilusória, sofrimento ilusório. Tem esse reconhecimento profundo da liberdade, que é a verdadeira condição daquele ser. É como se um Buda se confundiu, aí construiu uma brincadeira e está lá fingindo que está sofrendo. Um teatro. Só que ele acredita no personagem. Ele esquece que é um teatro. Ele sofre, o sofrimento é construído. Se o sofrimento fosse